Amados e amadas, graça e paz. Aqui, aí, olá. Boa noite, meus queridos e minhas queridas, graça e paz. Boa noite, Luiz, Tabata, quanto tempo? Que bom tê-los conosco aí esta noite. Que bom estarmos juntos aí para mais um tempo de louvor, de adoração, de gratidão e de ensino. Né? Estamos juntos aí para aprender, para crescermos cada vez mais na palavra, né? Nos propósitos, nos desígnios do Senhor. Estamos aí juntos porque entendemos que Deus tem um propósito para as nossas vidas, entendemos que Deus quer falar e ensinar a cada um de nós. E Deus é bom. O videozinho tá fácil aí, Luiz, para passar para a gente, de como é que faz lá para compartilhar a tela? Assim, pastor, deixa eu pegar aqui, peraí. Vê se tiver, se vocês puderem compartilhar, compartilhem com a gente aí, por favor. Para o pessoal que estiver com a gente, aí quiser aprender como é que faz para fazer, né, a transmissão aí, como é que você se pega o vídeo e transmite aí para que outras pessoas possam participar também. Vejam aí, eu estou tentando aqui fazer a minha, mas meu, aí agora foi. Vamos lá. Veja aí se você desejar. Que a sala de vídeo acho que é uma opção muito interessante aí para as pessoas poderem assistirem, né? Então, se você quiser, cria uma sala de vídeo e, de repente, alguém aí que queira participar, vem, né, e aprende um pouquinho com a gente. Dona Isabel, seja muito bem-vinda. Walter Caetano, que bom tê-lo aí com a gente de noite, Valtão. Que bom cada um aí que vai poder participar com a gente, né? Seja muito bem-vindo. É uma alegria ter cada um de vocês aí desejoso, né, de aprender, de crescer, de caminhar. Né? Hoje, agora, acabei de ter uma das experiências que eu digo assim, que revigora a vida de nós pastores, né? Eu fui ao batalhão da polícia, né? Fazer a devocional. Opa, vamos ver aqui, ó. Eles estão compartilhando a tela. Vamos aprender primeiro aqui. E aí vocês podem ver aí como é que faz para compartilhar a tela. Vai rolar aí, Luiz? Quem está no computador tem que ir lá numa informação e subiu. Vou colocar aqui, peraí. Ah, Deixa eu só compartilhar o áudio. Eu já continuo, conto a história para vocês. Quem está no computador tem View Options, aí vai ter Zoom Ratio, que é para você pôr o tamanho da tela. Aí você pode pôr aqui Fit to Screen, faz caber na tela e você vê tudo lá. Olha lá, manda ver, Luiz, por favor. Não, mas assim... Isso, meu. Vou colocar aqui, pastor. Agora vai. Porque eu falei assim... Obrigado, Luiz. Pastor. Deus abençoe. Bem-vinda, Rose, seu Manuel, bem-vindos. Que bom tê-los com a gente aí. Marcão, Nelson Ferro, sejam bem-vindos também. Que bom tê-los compartilhar com a gente aí mais essa noite, né? Esse tempo de gratidão, de louvor a Deus aí, de estudo, né? Queremos aprender um pouco mais da palavra do Senhor, queremos crescer em conhecimento, sabedoria, porque só somos libertos pela palavra de Deus. Por que o Luiz, eu pedi para o Luiz compartilhar, né, esse videozinho? Queridos,
eu tive uma das experiências marcantes, uma das mais profundas que eu tive hoje, eu trabalho no batalhão da polícia como capelão, né? Sou capelão dos PMs de Cristo, e eu estive hoje conversando, e, irmãos, tinha uma policial, e a pessoa estava lá sedenta para ouvir. Sabe quando você fala e a pessoa está assim, ó? Ela estava fazendo isso que ela parava, virava assim. Aí eu sei o que aconteceu. Eu estava falando uma citação de um texto bíblico, aí aconteceu um negócio, aquela pessoa atendeu, ela voltou, fala de novo. Gente, que prazer ouvir gente sedenta por ouvir a palavra de Deus. Que alegria ouvir gente que quer ouvir, que precisa, e vai ouvindo a revelação de Deus e fala assim, é isso? Aí eu contei a história do filho pródigo, e ela se emocionou e falou assim, eu sou o filho pródigo, e eu estou voltando. Gente, que experiência mais linda. Que prazer levar essa verdade para quem precisa, queridos. Então, compartilhe esse estudo, compartilhe os cultos, fale do amor de Deus para quem está ao seu redor, né? Não fique olhando para quem não quer. Tem muita gente que não quer, mas tem muita gente que quer, que precisa, que está desesperada por uma palavra de esperança, de vida, e você pode ser um instrumento para isso. Então, creia que Deus pode conduzir, creia que Deus pode usar a sua vida. Então, tenha fé e se disponha, porque tem muita gente sedenta. Há um tempo, há um processo, né? E essa pessoa era alguém que eu não imaginava que iria querer receber uma palavra, né, da minha parte, e ela estava lá hoje, e Deus foi tão bom que eu fiquei 45 minutos parado, esperando a minha hora de ir lá falar. Às vezes eu chego e já é rapidinho, mas era só para que ela pudesse estar ali e eu pudesse conversar. Então, Deus é bom demais, e eu glorifico o nome de Deus por essa oportunidade, e me alegrei, tive prazer, e convido você a ter esse prazer de falar do amor de Deus para outras pessoas, porque tem gente desesperada, precisando de alguém que olhe para ela e diga assim, é assim, Deus faz desse jeito. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus aí por mais essa oportunidade, estarmos juntos, por esse tempo de aprendizado, de caminhada com Deus. Bem, feche seus olhos, vamos orar. Papai, obrigado. Obrigado porque estamos aqui, vivos, saudáveis, e nesta noite podemos nos encontrar com o Senhor. Estamos num só espírito, num só coração, desejosos de, junto contigo, Senhor, crescer, amadurecer, nos fortalecer. Obrigado, papai. Somos realmente muito gratos, porque o Senhor não desiste de nós, porque o Senhor insiste, persiste, cuida da gente com zelo, com carinho, com cuidado. Obrigado, Pai. Obrigado por esse tempo de estudo, pelo tema de hoje tão precioso, Senhor, que a gente possa nos aprofundar nessa dimensão de reconhecer a dor, as lutas e entender que são processos dos quais o Senhor usa para falar conosco. Nos ajuda, Senhor. Temos muitas vezes aversão à dor, ao sofrimento, mas não entendemos que o processo de dor e sofrimento nos conduz, nos transforma, nos sensibiliza à sua voz. Por isso, nos ajuda a entender e discernir e aprender. Que nós possamos compartilhar e que essa aula, Senhor, possa alcançar muitos outros corações que estão por aí precisando. Ouvir um evangelho equilibrado, ouvir um evangelho que falado com vida, com autoridade, ouvir desse evangelho que contempla todas as áreas da nossa vida. Esse é o nosso desejo. Nos conduza, querido Espírito Santo, porque é só o Senhor que pode fazer isso. Só o Senhor pode me dar a sabedoria, a direção, a inspiração, e só o Senhor pode abrir o nosso coração para ouvir a sua voz. Permanece então conosco, a nossa oração agradecida que fazemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que bom que vamos poder compartilhar. Deixa eu preparar a apresentação aqui para vocês. Página 1. Vamos lá, cadê? Zoom. Share screen. Aí, apareceu para vocês? Estão vendo? Maravilha, então. Obrigado, seu Manuel. Sim. Então, vamos lá. Vamos lá. Espiritualidade emocionalmente saudável, né? Vamos continuar o nosso estudo. Deixa eu ver só se tem mais alguém chegando aqui no Face. Está todo mundo por aqui. Você que está participando aí no Face, não esquece de dar um oi para a gente aí, avisa que você está por aqui para a gente poder saber que você está participando conosco. Então, vamos lá. Espiritualidade emocionalmente saudável. Qual o propósito? Por que é que estamos aqui? Então, lembre. Quem lê para a gente aí, por favor? Quais são os nossos propósitos e alvos de estar aqui nesse estudo? O alvo, uma mudança de vida
por meio de um relacionamento mais profundo e amplo com Jesus, combinando saúde emocional e espiritualidade contemplativa. Nos colocar no lugar certo, onde Deus possa nos tratar e moldar em direção à maturidade, reconhecer que somos por causa e por meio de Jesus que poderemos ter as nossas vidas transformadas. Sei que somente por causa e por meio de Jesus. Obrigado, Luiz. Deus abençoe, querido. Então, lembra, meu amado e minha amada, se você está participando desse estudo, você está aqui com a gente, tem que ter um propósito. Não faça isso só por fazer. Não assista só porque normalmente na quinta-feira eu assisto. Mas prepare o seu coração para você estar disponível, para você ouvir, absorver, crescer, amadurecer através do que nós vamos compartilhar nessa noite, através do ensino que veio da parte de Deus, né? Eu estou com muito temor falando, porque Deus mandou que eu compartilhasse esse estudo, né? Já tinha feito uma vez, e nesse contexto de pandemia, de tantas situações, Deus trouxe meu coração para fazer de novo, e estamos nós aqui fazendo de novo, porque cremos que Deus pode falar e fazer algo precioso aos nossos corações. Capítulo de hoje, capítulo 7, livro, mais uma vez, se você quer lembrar, esse livrinho aqui, Espiritualidade Emocionalmente Saudável, pastor Peter Escazero. Amplie a sua alma através do sofrimento. Alguém aqui gosta de sofrimento? Não. Não. A gente precisa de sofrimento? Sim. Precisa. Tá aí nossa irmã Rose para mostrar. A Rose com certeza pode dizer que ela era uma antes da dor e ela é outra hoje depois da dor. Não é verdade, Rose? Não é? Com certeza. Quantas coisas mudaram, quantos valores foram afetados, quantas caminhadas simples, quanto tempo fazendo pão sem dor nenhuma foi mudada a perspectiva de como era e de como é hoje. Então a dor ela transforma, só que eu tenho que estar disponível. Esse é o nosso maior desafio que nós vamos falar hoje. Se eu me disponho e eu entendo que Deus está me tratando através disso, eu cresço ou eu fujo. Esse é o problema. Muitos estão fugindo da dor. Não, eu não quero dor, eu não posso dor, eu não quero ter dor. E aí perdem a oportunidade de crescer com o Senhor. Não há maior desastre na vida espiritual do que estar imerso na irrealidade. Olha só, não há maior desastre na vida espiritual do que estar imerso na irrealidade. Queridos, isso é possível? Vou pegar o marcador aqui, canetinha. Estar imerso na irrealidade. A gente corre esse risco? Sim. Principalmente na religião. A igreja, ela às vezes, ela constrói alguns parâmetros e princípios e a gente acha que tem que seguir por aquele caminho. E que é daquele jeito. E é só daquela forma. E aí a gente perde, às vezes, a noção da realidade. De algumas coisas que tinha que abrir, que Deus queria que a gente estivesse sensível e não está. Por quê? Porque vivemos imersos, submersos, numa situação que não é real, não é a realidade completa. Por isso nós temos que ficar atentos. De fato, a verdadeira vida espiritual não é um escape da realidade, mas um total compromisso com ela. Então, a verdadeira vida espiritual é a gente ter um compromisso com a realidade, com a vida. Né? Eu não lembro qual era o pastor que ele dizia que o pastor ou o crente tinha que andar com a Bíblia debaixo de uma mão e o jornal debaixo da outra mão. Né? Do braço, o jornal debaixo do braço. Por quê? Porque eu preciso, não há vida espiritual, não há vida com Deus se eu estou desconectado da realidade. Se eu estou desconectado da vida cotidiana. Não existe. E às vezes a gente faz isso, vive num mundo imaginário da igreja, das coisas espirituais e não profunda, né, nas situações. Hoje eu tive uma situação bem clara, que eu cheguei em casa, na porta da minha casa tinha um casal sentado e me parecia que estava catando reciclável, alguma coisa assim. Era o homem, uma jovem, uma criança que devia ter uns 6, 5 anos e um carrinho com um bebê, sentados na calçada e ali esperando. Aí a hora que eu cheguei com a compra da feira, assim, eu olhei e falei assim, eu falo tanto de dividir, né, o que tem na geladeira com os outros, eu falei assim, eu aqui com um carrinho cheio de feira, e ali uma família que me parece que precisa. E aí? Qual foi a minha vontade? Tira o carrinho, vem quietinho, vou sair e fingir que não vi. Né? E aí o Espírito Santo me incomodou, e por acaso, eu não sei o que aconteceu hoje, que algumas coisas que eu fui comprar na feira, e eu comprei algumas coisas duas disso, duas daquilo. E aí me veio o impulso, assim, tudo que você comprou em 2, dá para eles. Aí eu pensei, eu podia dar vintão, né? Dou um dinheirinho para eles ali, eles vão lá na feira e compram eles mesmos, né?
Mas me veio forte esse impulso, tá? Tudo que você comprou de 2, dá para eles. Aí eu fui, entrei, separei, peguei tudo, né? E aí fui lá e ofereci à família. Mas a nossa realidade, queridos, a realidade é uma e a realidade espiritual é outra. A Bíblia diz que eu faça o quê? Que eu olhe para aquela pessoa e fale para ela assim, é azar, né? Você não é provido e eu sou. Vida é difícil. Ou eu olho para ela e falo assim, o que eu posso fazer? Como é que eu posso ajudar? Né? Isso é a realidade. Às vezes nós queremos viver sem nos comprometer com pessoas que estão precisando. Ah, pastor, é safado, é malandro, é vagabundo, eu não sei. Não cabe a mim julgar. Mas eu vi ali uma família, eu vi ali uma criança, eu vi ali uma situação e eu falei assim, eu tenho como ajudar. Não vai me faltar nada do que eu pude ofertar na vida deles. Mas mesmo assim foi um desafio, porque não é natural. Então, às vezes, nós estamos vivendo num mundo que não se atenta à realidade, não junta o que é o princípio de Deus e o princípio que o mundo está oferecendo. Então, esse é o nosso desafio, ficar atentos. A perda marca o lugar onde ocorre o autoconhecimento e uma poderosa transformação. Se tivermos a coragem de participar plenamente do processo. Então, a perda só vai marcar um lugar de autoconhecimento e de uma transformação se a gente tiver a coragem de participar desse processo. Quem conhece alguém aqui que foge do luto até hoje? Morreu alguém, a pessoa não fala do assunto, finge que não aconteceu, ou morreu e a pessoa continua mantendo o quarto na casa, a roupa. Alguém conhece alguém assim? Que não conseguiu? Você conhece, Emanuel? Como é que é? Você conhece um pouquinho da história? Na verdade, ela trabalha com a minha cunhada desde que meu sobrinho tinha 1 ano. Meu sobrinho hoje tem 36. E ela perdeu o filho único dela com 14 anos. Ataque fulminante do coração. Hoje ela está melhor. Hoje ela está melhor, mas no começo ela mantinha um altar lá do menino. Foi uma coisa bastante... Até para nós, da família, foi muito complicado. Imagina, 14 anos, né? Menino, 3 horas da tarde eu estava conversando com ele no portão da minha casa, 8 horas da noite ele estava morto. Então foi bem complicado. É muito difícil, né? Então são situações às vezes, tão traumáticas e aí a pessoa trava naquele trauma, né? Nós conhecemos uma parente lá de Itapeva e que ela perdeu o filho num acidente de trânsito. E aí o filho sonhava em ter um carro, que era o Tigra, lembra? Eles compraram o Tigra e o Tigra está lá na garagem há quase 15 ou 20 anos. Está guardado lá. E assim, o quarto continua lá, as roupas continuam lá, a cama está arrumada dele lá, ninguém usa o quarto. Então, é esse desafio. Por quê? Porque é difícil, tem que ter coragem de ser tratado. E nós precisamos disso, porque senão nós corremos o risco da nossa vida parar naquele momento e a gente não viver tudo o que Deus tem sonhado para nós. Todos nós enfrentamos muitas mortes dentro da nossa vida. E a escolha é se essas mortes serão finais, que esmagam os nossos espíritos, como essa pessoa, né, a nossa vida, ou se elas nos conduzirão a novas possibilidades e a profundidades de transformação em Deus. Então, nós vamos passar pela luta e eu vou decidir, eu e você vamos escolher. Né? Olha só o próximo slide que eu fiz aqui. Ó. A escolha de quem que é? É sua. É sua, é minha. Eu vou escolher, é você quem escolhe. E nós temos a tendência a jogar a culpa em alguém. Ah, foi a vida que fez isso comigo, foi Deus, foi o parente, foi não sei o quê. Não, fui eu que escolhi. Não, pode ter sido consciente ou não, mas fui eu que escolhi. É eu que deixei. Se eu vou me deixar ser transformado e renovado e moldado por esse momento de dor, mas que vai me impulsionar, eu vou olhar para a dor, né? Cria a expressão que o pessoal brinca, né? Quando você leva um pé na bunda, né? Até o pé na bunda te empurra para frente. Né? A brincadeira, mas até uma situação de ser, né? Você vai para frente. Então a gente precisa olhar para as circunstâncias da vida como oportunidades, como circunstâncias das quais Deus vai usar para nos conduzir a um lugar para que a gente mude. Por isso nós vamos dar uma olhada e lembrar da história de Jó. Irmãos, Jó sofreu alguma coisa ou não? Quase nada. Quase nada, né? Foi bem leve, foi bem tranquilo, passou uma dorzinha ali, um mal-estar, um incômodo, morreu um parentezinho lá, perdeu uma vaquinha, mas foi tudo em ordem, é isso aí? Olha, pastor, eu não queria estar na pele de Jó, não sei se eu suportaria.
Você acha que não suportaria, Valtão? Boa noite, bem-vindo, Valtão. Pastor? Eu acho que não, porque assim foi uma situação muito delicada, né? Tem algumas passagens bíblicas ou algumas histórias da Bíblia que realmente nós, no mundo de hoje, eu não sei se alguém enfrentaria. Né? A situação do próprio Jó, Abraão, né? Entregar o filho. Então, é umas coisas assim que tem a passagem na Bíblia, a gente lê, crê, mas assim, ó, comigo não, Senhor, eu não estou preparado, né? É a questão de realmente ter a fé acima de tudo. Uhum. E essa imagem que eu peguei para vocês, ela tá bonita. É que eu tinha achado uma mais feia, só que ela não tava boa para pôr aqui, né? Então essa aqui é uma imagem até bonita de como é que Jó ficou no meio de toda essa enfermidade, toda essa dificuldade pela qual ele passou. Então, vamos lembrar um pouquinho da história de Jó, né? Diz a Bíblia que ele era um dos homens mais ricos de toda aquela região. Então ele era o Bill Gates da época, vamos dizer assim, o cara que tinha muita riqueza. E era um homem rico e piedoso. Piedoso porque temia a Deus, respeitava, ofertava, oferecia a Deus. O segredo de Jó, isso é muito interessante, tinha a ver com as ofertas, com a disposição dele em ofertar a Deus. Tanto que, se você olhar, quando a sorte dele é revertida, ele recebe... a sorte dele só muda quando dão para ele coisas para ele oferecer. Quando ele oferta, a história muda de novo. Isso é um princípio interessante, mas não é isso que nós vamos trabalhar hoje, não. Né? Então, a história do homem rico, de uma hora para outra, a história dele muda. Todos os filhos estavam reunidos, comemorando numa casa, e de repente acontece, acho que é um terremoto, e blum, morre todo mundo. Aí sai um só e vai lá contar. Já morreu toda a sua família. Aí eu sei que vem, roubam os gados. Eu sei que acontece tudo, ele perde tudo que ele tem, só sobra ele e a mulher dele. E aí, não contente com isso, né? A história de Jó é um desafio, né? Que Satanás propõe diante de Deus e coloca a honra, né? Acreditando que Jó era fiel e que ia ficar fiel até o fim. E aí Satanás fala, você tirou os bens dele, mas ele está saudável. Saudável, qualquer um adora o Senhor. Aí Deus diz assim, tá bom, toca na saúde, mas não permita que ele morra. Né? Eu não deixe que você tire a vida dele. E aí Satanás vai, toca e diz que de uma hora para outra o corpo inteiro de Jó fica com úlceras, com doenças, com vermes. É inimaginável. A dor física que ele devia sentir, a vergonha, né? Então é uma situação terrível. Mas Jó passa por toda essa história e permanece íntegro, permanece fiel. E nós vamos pensar um pouquinho o que aconteceu na vida de Jó, por que ele viveu essa dimensão. Jó, o que torna a história de Jó desconcertante é a imerecida natureza do seu sofrimento. Ele era inocente. E Deus, por uma disputa, digamos assim, por uma aposta, vamos dizer assim, que Satanás faz com Deus, Satanás diz para Deus, Jó é fiel porque está tudo bem. Se não tivesse tudo bem, ele não ia ser fiel. E Deus diz assim, pode deixar, tira tudo que ele tem, que ele vai continuar fiel. E Jó continua fiel, louvado seja Deus por isso. Mas ele era inocente, então não tem por que ele sofrer aqui. E quantas vezes nós não nos identificamos com situações que acontecem sobre nós e a gente fala assim, Deus, por quê? Por que euzinho aqui estou sofrendo um negócio desse? Não havia relação entre o seu pecado e a magnitude de dor que ele estava sofrendo. E isso parecia terrivelmente injusto para Jó. E aí eu faço uma pergunta. Quem lê para a gente, por favor? Aonde estava o amor e a bondade de Deus para que isso sobrevivesse ao fiel Jó? Sobreviesse, Valtão. Perdão, pastor. Onde estava ao fiel Jó? o amor de Deus? Para que tudo isso viesse sobre nós. Onde estava? Deus não é bom? Deus não é misericordioso? Deus não é amoroso? Como é que Deus deixa um negócio desse acontecer com os filhos dele, que são fiéis, obedientes, dizimistas, ofertantes, frequentadores, o nome está lá no livro de Jó? Como é que essas coisas acontecem? O que acontece, gente? Porque a gente não vive no mundo perfeito. A gente vive no mundo pecaminoso, no mundo oprimido, no mundo que já está enterrado no maligno. Então, Deus não deixou de ser bom. Lembra que eu comentei aquela ilustração, aquela situação do pastor que estava indo fazer um velório de uma
pessoa que morreu diante de uma situação muito dolorosa, muito difícil, e enquanto ele ia para o velório, liga o outro irmão dizendo assim, pastor, nasceu meu filho. Né? Naquela situação, uma gravidez difícil, uma situação complicada, nasceu. A mulher estava bem, a criança estava bem. Aí ele chega no velório e fala assim, irmãos, aqui nós estamos tristes. Essa pessoa morreu, Deus é mau. Mas alguém acabou de me ligar, e lá na maternidade nasceu uma criança, no meio de uma situação difícil. Lá Deus é bom. Aqui Deus é mau, lá Deus é bom. Será que Deus é mau e bom? Ou é a nossa percepção? Então, a bondade de Deus, ele é bom em qualquer situação. O que acontece é que nós não conseguimos, muitas vezes, perceber isso. E esse é o nosso desafio. Deus não abandonou Jó. Deus tinha um propósito de tratar, de ensinar, de amadurecer Jó a partir desse processo. Como você lida com a dor? Na nossa cultura, a dependência se tornou a forma mais comum de lidar com o sofrimento. Eu assisto TV em câncer, eu vou depender de outras coisas, entendeu? Eu vou arrumar outras coisas para substituir a minha dor. Aí eu assisto TV, série, e vou lá me alimentando com um monte de coisa. Fico ocupado, correndo de uma atividade para outra. Por que o coronavírus causou caos no monte de família, gente? Porque teve que parar. Um monte de gente que não lidava com os filhos, com a mulher, estava só trabalhando e teve que conviver, teve que olhar nos olhos, teve que ficar junto. Isso não foi fácil. Né? Mantemos-nos ocupados, trabalhamos 70 horas por semana, somos condescendentes ou tolerantes com pornografia, comer demais, beber, tomar qualquer remédio, qualquer coisa que ajude a evitar o sofrimento. Não é verdade? Ou só eu que percebo isso? Há quem exija que alguém ou alguma coisa, o casamento, o parceiro sexual, uma família ideal, filhos, empreendimento, carreira, tudo, acabe com a solidão. Não, alguém tem que resolver meu problema. Eu vou casar porque eu sou sozinho, eu preciso resolver minha solidão. Mas é um vazio e eu vou caçar nos outros a solução desse meu vazio. Eu vou procurar em outras pessoas quantas famílias, ou quantas mulheres, homens, largaram, casaram cedo, ou foram morar juntos, fizeram, porque queria se livrar da família. Não aguento mais esse ambiente familiar, eu quero ir embora. Você está disponível? Vamos embora. Eu com você mesmo. Não sei nem se é a melhor pessoa, mas é melhor com você do que ficar aqui. E põe no outro a expectativa de resolver o problema. Infelizmente, o resultado de negar e minimizar as nossas feridas durante anos é que nós nos tornamos cada vez menos humanos. Lembra que nós falamos algumas aulas atrás sobre a questão do sentimento? O que nos faz um ser humano? Sensibilidade, sentimento. E esconder os sentimentos e as angústias nos torna insensíveis. E se somos insensíveis, deixamos de ser humanos. A cultura cristã contemporânea tem recebido essa rejeição desumana e não bíblica do sofrimento e da perda. Quantos aqui já ouviram a teologia de que se você está passando por um problema é porque você está em pecado? Não é verdade? Essa teologia está rodando por aí. Dizer, não, você está passando por um sofrimento, é pecado. Tem vício oculto, tem maldição, tem macumba, tem maldição familiar, e põe a culpa num monte de coisa, sem parar para pensar. Tá bom, pode até ser esse monte de coisa, pode, irmãos. Né? Eu creio na Bíblia que tem muitos princípios espirituais que nos acompanham, de circunstâncias, de aprendizado, tem um monte de coisa. Mas o problema é que eu não posso pôr a culpa nas coisas. Eu preciso absorver e entender aquilo para que eu possa ser tratado. Então, nós vamos fugindo. E faz, né? Eu conheço quantas pessoas que são, chamam workaholic, que é aquela pessoa que é doente pelo trabalho. Mas não é que ela é doente pelo trabalho. É que, às vezes, o ambiente em casa é tão ruim que a melhor coisa é fugir. Vou trabalhar. Vou arrumar emprego. Eu conheço um familiar que ele só trabalha. Segunda a segunda ele está lá trabalhando. Domingo vai lá trabalhar. Precisa? Mas ele está fugindo. Por quê? Porque a dor de ficar em casa, a dor de suportar as coisas é insuportável. Então, o que eu faço? Ocupo a minha cabeça. Estou lá, estou trabalhando, estou evangelizando, estou falando do amor de Deus para um, para o outro, estou cuidando, mas eu estou fugindo da minha dor. E é o nosso mecanismo, né, de fugir. Mas o centro do cristianismo é que o caminho para a vida é pela morte. Olha só,
O centro do cristianismo, isso está na frase do livro, tá? Eu estou citando e compartilhando com vocês. O centro do cristianismo é que o caminho para a vida é pela morte. A trilha para a ressurreição é pela crucificação. E nós queremos resolver as coisas sem dor, sem morte, sem crucificação. Vai resolver? Não. Deus há muitos anos colocou uma imagem no meu coração, e eu já compartilhei com vocês, de que o que a igreja muitas vezes tem feito. A pessoa está lá com um machucadinho no pulso. Né? Está machucada, está ferida, está podre o negócio. O que a gente faz? Põe um band-aid, bem bonito, colorido, até põe a cruz e a chama no band-aid, para ele ficar bem bonito, com a cor da igreja. Mas o que tem debaixo do band-aid? A ferida. Ferida, doença, mas o band-aid está lá, está bonito. Não, agora você é um membro da igreja. Olha, agora você é líder. Agora você toca no louvor. Agora você está na administração. E a ferida está o quê? Está podre. Está lá, só que tem um band-aid em cima. Então tem cara de que está em ordem. Como, né, lembra, sepulcros caiados. É podridão, mas tem um cal branquinho por cima. Parece até bonitinho, porque tem um cal, mas por baixo está podre. E aí nós vamos mantendo e não levamos as pessoas a morrer. Não levamos as pessoas a entender que tem que morrer. Não existe evangelho sem crucificação. Eu vou morrer de novo no lugar de Jesus, literalmente? Não, não é literalmente. Vai morrer o que? As minhas vontades, muitos projetos, muitos sonhos, o meu egoísmo. Tem muita coisa que tem que morrer. Mas se eu fujo dos sentimentos, eu fujo das circunstâncias, eu tento resolver de outra forma. Olha essa frase que interessante. Quem lê pra gente, por favor? A maneira mais rápida de alcançar o sol e a luz do dia não é correr para o oeste, perseguindo, mas dirigindo-se para o leste, nas trevas, até finalmente alcançar o nascer do sol. Olha que legal essa frase. A gente tenta, se eu tento alcançar o sol na direção que ele está seguindo, imagina que o sol está aqui em cima e ele está andando. E o que vai acontecer? Eu vou tentando alcançar. Agora, se eu faço o contrário, eu vou desfrutar demais, né? Eu vou fazer a voltinha ao contrário, eu vou, de algum determinado momento, eu vou, no meio das trevas, o sol vai nascer. Então, esse é o princípio. A gente tenta fugir da dor. E eu preciso, talvez, adentrar a dor. Deixar que aquilo me trate, me amadureça, me faça crescer. Durante a infância, é comum e necessário criar muros de defesas, de forma que nos proteger de sofrimentos e abusos emocionais. Então, a criança faz isso. Tem criança que não se lembra de traumas que passou. Por quê? Porque a mente, o coraçãozinho dela, que não tem condições de tratar aquilo, faz o quê? Dá um bloqueio, esconde, coloca em outro lugar. Mas o problema é que a gente vai ficando adulto e é preciso amadurecer em relação a esses mecanismos de defesa, né? Ou de negação, e gerar um olhar honesto para o que aconteceu, para o que é verdadeiro, para a realidade. Senão a gente corre o risco de continuar escondendo aquilo, como se nada tivesse acontecido, fingindo que nada aconteceu, fingindo que, ou deixando que aquele mecanismo da nossa mente de criança, de bloquear, continue agindo hoje. É claro, queridos, que há uma medida para isso, tá? Eu não estou dizendo para qualquer um cutucar qualquer buraco de qualquer jeito. Há um processo vindo da parte de Deus, tá? Lembrem disso. Mas o que eu estou dizendo é assim, a gente está aberto a esse processo, aberto a deixar que Deus nos leve a adentrar na escuridão de algumas coisas. Se eu não estou aberto, eu nunca vou adentrar. E aí nunca vai cumprir o que está em João 8,32. Quem se lembra de cor? João 8,32. Ajudem aí. Vocês conhecem, só não estão lembrados do endereço. Falar sobre verdade. Ninguém arrisca aí, não. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Exatamente, isso mesmo, Luiz. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, nós precisamos... Ponto, Luiz, estrelinha para ele. 8,32. Eu só sou liberto se eu conheço a verdade, queridos. Não há libertação sem verdade. Tudo aquilo que eu vou escondendo, eu vou ocultando, eu não vou tratando, fica escondido. E aí eu não consigo enxergar a verdade que precisa ser trazida à tona. Ela é difícil, dá medo, às vezes dá, mas é necessária para que haja transformação em nós. Mecanismos de defesa.
Quem pode ler para a gente? Nós vamos falar sobre vários mecanismos de defesa, né? Para que a gente possa perceber, de repente, se a gente se encaixa em algum deles. Eu leio, pastor. Por favor, senhor. Negar ou esquecimento seletivo. Recusamos-nos a reconhecer alguns aspectos dolorosos da realidade externa ou internamente. Por exemplo, sinto-me bem, não me importo nem um pouco se o meu chefe me depreciou e eu fui demitido. Não estou nem um pouco preocupado. É mentira, né? Ou às vezes tem uma situação no casamento, ó, tá uma briga lá, não me importa o que meu marido sente a meu respeito. Mentira, dificilmente a gente não se importa, né? Então, é um mecanismo. Eu nego, não, nem repara nisso, vou fingir que não aconteceu. Né? E isso é um mecanismo de negar, de nos defender contra algo que a gente não quer mexer. O próximo, minimizar. Quem lê pra gente? São vários. Vou precisar de várias ajudas aí, por favor. Admitimos que algo está errado, mas de tal forma que parece menos sério do que realmente é. Meu filho está bem com Deus. Ele está bebendo apenas de vez em quando na realidade ele está bebendo muito e raramente dorme em casa. Então, é um mecanismo de defesa. A gente minimiza. Não está tão ruim assim. Seu filho está desviado? Não. Ele vai na igreja? No Natal, no Dia dos Pais, ele vai. Está desviado? Não. Né? Seu filho fala do amor de Deus? Ele acredita lá. Sabe, estou usando um exemplo, né? De filhos desviados. Ou de outra circunstância. O casamento também tá uma bênção. Aí você vai olhar por dentro, não tá. Né? Então a gente vai minimizando. Não é tão ruim assim. Todo mundo tem casamento. Quantos já ouviram essa justificativa? Todo mundo tem casamento ruim, é normal. Eu já ouvi isso muitas vezes, gente. A pessoa diz assim, não, é normal, todo mundo não é tão feliz assim no casamento. Peraí, eu tô minimizando. Todo mundo briga no casamento, pastor. Oi, Valtão? Todo mundo briga no casamento. Isso, todo mundo briga, é normal. Peraí, não. É normal haver às vezes, alguns desentendimentos, algumas questões, né? Mas tem coisa que a gente minimiza, fala, a gente briga de vez em quando, só uma coisinha aí, já apanhou do marido, né? Mas a gente só briga de vez em quando. Então, é mecanismo de defesa. Culpar os outros. Quem lê pra gente, por favor? Nós negamos a responsabilidade pelo nosso comportamento, e projetos sobre os outros. A razão de meu irmão estar doente no hospital é porque os médicos falharam com a medicação. Culpar os outros, né? Eu vou projetar nos outros. Não, por que o meu casamento tá ruim? O problema do meu casamento foi a minha sogra. Se aquela mulher não tivesse intervindo, a gente projeta nos outros. Pode ser até que a sogra tenha uma parte da culpa, mas ela não tá na casa, ela não vive o relacionamento do dia a dia. Né? É uma forma de nos defender, é botar a culpa no outro. A culpa é daquele outro, né? Como tem aquela, fiz num treinamento nosso, eu coloquei uma frase famosa, né, do Homer Simpson. Ele fala assim, a culpa é minha e eu coloco ela em quem eu quiser. Né? Então, às vezes é esse mecanismo, a gente quer jogar a culpa no outro e beleza, né? Nos defendemos. Um outro mecanismo de defesa é ficar se culpando. Assumimos a falta internamente. A culpa é minha, por minha mãe não tomar conta de mim. E bebe o tempo todo. É porque não sou digno. Então, você se culpa, é um mecanismo de defesa, fala assim, eu não presto mesmo, sou tão ruim. E fica lá. Eu sou ruim mesmo, eu sabia. Eu estou trabalhando com o Miguel, né? E algumas coisas eu falo para ele, papai, eu faço isso mesmo, eu sou assim mesmo. Eu falei, Miguel, você não pode ser assim. Não, mas eu sou mesmo. Fala, tá bom, você fala que e vai ficar assim? Né? Então, é um mecanismo de defesa. A gente tenta assumir e assume tanto aquilo e tá bom, aí vira a Gabriela, né? Nasci assim, sou assim e vou morrer assim. Não podemos ter esse mecanismo de defesa. Mais um, racionalizar. Damos desculpas justificativas, apresentamos álibis para possibilitar uma explicação
inexata do que está acontecendo. Você sabia que João tem uma inclinação genética à raiva que está em sua família? E por isso que as reuniões não o estão ajudando. A gente vai tentando racionalizar, né? A pessoa fala assim, meu filho sofreu um acidente. Não, então ele fica nervoso por causa do acidente. Pode até ser, mas tem coisas que, né, que eu já atendi pessoas, ela falou assim, não, aconteceu uma situação com a minha filha, e aí ela ficou doente, o acidente, aí por causa do acidente ela fica nervosa. Não, ela fica nervosa porque ela é gente. E aí ela tem que ter o fruto do espírito, que é mansidão, domínio próprio. Não dá para jogar a culpa, né? Eu racionalizo e jogo a culpa em alguma coisa. Né? Não podemos, não adianta ficar nadando nesse mecanismo. Mais um mecanismo de defesa. Tem mais alguns. Vamos chegar lá já já. Intelectualizar. Quem lê para gente? Por favor. Fornecemos análises, teorias e generalidades para evitar a consciência pessoal e os sentimentos difíceis. Minha situação não é tão ruim em comparação ao sofrimento dos outros no mundo. Por que devo chorar? Então, vamos fazer análises, teorias, generalidade para tentar evitar a consciência, parar e pensar nisso. Né? Então, eu comparo com o sofrimento dos outros, faço análise, eu fico tentando, eu fico gastando na mente, pensando, por que será? Jó sofreu, mas será que no tempo de Jó o ambiente era diferente? Sabe, eu vou perdendo foco em outras coisas para fugir daquilo que é principal. Mais uma, por favor. Distrair. Mudamos de assunto ou fazemos piada para evitar assuntos ameaçadores. Porque você está tão focado no negativo, olhe para o ótimo momento que tivemos em família no último Natal. Então, distrair, né? Eu vou estar lá, aí eu olho, né? Olha, qual é o exemplo disso mais famoso? Olha, tem político que rouba. Não, mas o Maluf, ele rouba, mas faz. Não é distrair? Não, ele faz. O importante é que ele faz alguma coisa. Ele roubar, e ser... Não, o importante é que ele faz. Então, sabe, a gente distrai, perde o foco, né? Ou piada, né? Tem muita gente que brinca com a piada. A piada, ela é importante, muitas vezes ela descontrai, mas muitas vezes ela tira o foco. Ela leva para brincadeira e não trabalha com seriedade, fica só na brincadeira. E o último, para vocês verem que a gente tem poucos mecanismos de defesa. Tornar-se hostil. Ficamos com raiva ou irritados quando é feita referência a certos assuntos. Não fale sobre Joey. Ele morreu e isso não vai trazê-lo de volta. Então, eu não sei vocês, mas eu já fiquei hostil quando trataram de um assunto que eu não queria mexer. Começou a falar e o sangue vai subindo, aí você vai lá e a pessoa, ela falou, você já quer estourar, ela nem sabe às vezes porque você estourou, mas é um assunto que você não quer mexer. Então a gente vai ficando hostil e começa a falar, e às vezes é mal educado, fala o que não devia falar, porque ficou, né, fugindo. Em vez de eu resolver o problema, eu vou ficar bravo, e vou gritar, e vou espernear, e não vou me atentar. Vocês viram quantos mecanismos de defesa possíveis nós temos? Então, para nós é muito natural, queridos, achar articulações para a gente fugir da nossa dor. Nós não queremos sentir dor. Eu não sei vocês, mas a minha dor começou a doer minha cabeça, eu vou lá e tomo um dipirona. Porque para que eu vou sentir dor de cabeça se tem dipirona? Na minha cabeça eu penso assim, para que eu vou ficar aqui sentindo dor de cabeça? Tem gente que espera, não, vai passar. Assim, se ela vai passar, é melhor eu passar sem dor, né? Vou esperar passar com dor. Então, pelo menos eu, não sei vocês. Tem gente que não gosta de tomar remédio. E fica firme e forte aí, sem medicamento nenhum. Eu não. Começou a doer a cabeça, já vou lá, pego 40 gotinhas, toma rapidinho, pronto, vou resolver um problema. Por quê? Eu quero fugir da dor. E aí nós vamos projetando isso em todas as coisas da vida. A gente é uma geração, né, mas nós somos uma geração que não está disponível a sentir dor. Qualquer dor eu quero tomar o remédio, eu quero ir no médico, eu vou passar no hospital, porque eu não quero ter dor. Quanta gente não foi para o hospital achando que era coronavírus só porque deu um espirrão? Mais medo, diminuiu, mas a grande maioria ficou desesperado. Por quê? Porque eu não quero ter dor, eu não quero ficar doente. Então, nós vamos ficar atentos, né, a esses mecanismos que estão aqui, ó, impregnados em mim, em você, faz parte da gente,
essa forma de querer fugir. E nós vamos seguir o exemplo de Jó. O que Jó fez... Oi, Pastor, mas aqui em Jó 11, 2:11 tá, que ele fala, por que não morri eu desde a madre e saindo do ventre não expirei? Ele mesmo quis se livrar daquele sofrimento, é que não deu jeito, né? Exatamente. Então, ó, você pegou exatamente o que nós vamos falar aqui, Rose. Ó, o que ele fez para lidar com a dor e a perda pela qual passou? Jó não usou de meias palavras para expressar a sua dor. Ele clamou sem esperar nada em troca, ele amaldiçoou o dia do seu nascimento, ele gritou para Deus, ele fez oração ousada, ele falou, Deus, não dá, você está errado, você está fazendo uma coisa que não devia estar fazendo. Eu não fiz nada de errado, por que esse mal está vindo sobre a minha vida? E ele botou para fora, ele falou, né? Ele falou, maldito dia que eu nasci. Né? E por que ele falou tudo isso? Porque ele estava sentindo, e ele se deixou sentir, ele se deixou falar, ele se deixou pôr para fora. Eu lembro que eu comentei com vocês que eu fazia visita numa igreja, e aí eu estava pregando, e aí durante a pregação, na oração, o Espírito Santo me trouxe uma direção muito clara. Ele falou assim, tem alguém aqui frustrado com Deus, tem alguém aqui bravo com Deus, fala para Deus, ele está aqui para te ouvir, pode falar, fala a sua frustração, fala o que você está sentindo. Então, às vezes a gente vai guardando, e o que ele fez? Ele expressou, ele disse o que estava sentindo, ele colocou para fora os sentimentos do coração dele, ele lidou com aquilo, ele não botou panos quentes, ele não escondeu, ele sentiu de verdade, ele falou de verdade. Né? E o que Deus fez? Matou Jó? Não. Não, ouviu. Por quê? Porque sabe que é alguém que está sofrendo, e quando a gente está sofrendo, a gente está sofrendo. Ele fala o que não devia, fala o que devia e fala, porque está sofrendo. Que é importante, é necessário. Lembra, há poder na palavra, queridos. Então, tem hora que a gente tem que falar, só vai sair se a gente falar e pôr para fora aquilo. Né? Jó lutou com Deus, duvidou, chorou, quis saber onde é que Deus estava, por que tudo aquilo estava acontecendo. Ele não evitou o horror da sua situação, mas ele enfrentou diretamente, ele foi lá e enfrentou. Falou assim, eu vou... Por que eu tô? Tá ruim, tá difícil? Aí a mulher chegou para ele e falou, Jó, tá feio a situação aí, amaldiçoa a Deus e morre. Né? A mulher dele mandou ele morrer, né? Se mata, sei lá, faz qualquer coisa. Eu suspeito porque que Deus, o Satanás, não levou a mulher de Jó. Eu suspeito que ela não ter levado a mulher. Tá? Mas vou fazer conjecturas a respeito disso. O sofrimento tinha que ser completo, pastor. O sofrimento tinha que ser completo. Eu não vou comentar. Mas eu suspeito que, por algum motivo, Satanás preferiu deixar a mulher junto com Jó. Né? Mas eu quero crer porque ele pudesse reconstruir a família com aquela esposa. Né? Vamos crer nisso. Mas ele enfrentou a dor, ele não ficou... E a gente cresceu com mecanismos de esconder. Vocês viram quantos mecanismos de defesa, gente? A gente vai tentando justificar, analisar. E aí eu estou tentando falar hoje... O menino na escola do Miguel escreveu no chat, durante uma aula, ele escreveu para a menina a palavra for, e o outro vai tomar no... Aí o Miguel falou, me chamou, papai, o fulano escreveu aqui, for, tentando ler. Aí, papai, o que ele escreveu isso aqui, vai tomar no có? Aí eu fui lá, eu vi isso, aí tentei explicar para ele o que era aquilo, né? Aí chamei o professor, falei, professor, dá uma olhada no chat aí, né? Alguém tá... Daí foi, parece que passou para a diretora, tudo. Mas aí o Miguel começou a chorar, falou assim, papai, ele falou esse negócio feio para minha amiguinha. Ele falou isso, eu queria bater nele, Eu falei, calma, filho. E aí eu fiquei pensando, olha só, minha crise, eu tentando falar para ele não ficar chorando, mas eu tô aqui ensinando que a gente tem que sentir as coisas. Eu falei, Senhor amado, e agora? Ensina o menino que é para ele sentir, mas é para não sentir tanto assim. Vocês veem, acho? Minha vontade era dizer para ele assim, moleque, para de sentir isso. Mas eu não posso, porque ele está sentindo. É uma verdade para ele. Vocês entendem? Nossos impulsos, a gente cresceu, o homem não chora, é desse jeito. Não, a gente sente. Vamos sentir. O que a gente precisa aprender é limites para os nossos sentimentos. É não deixar que eles nos dominem. Eu fui tentando... Você está sentindo isso? Tá bom, filho, você tem que sentir mesmo. Você está chateado pela sua amiga, pelo que ele falou, tá bom. Pronto. Você está chateado? Pronto. Vamos segurar aí. Então, nossa... Fala, Rô. Só faltou ele falar, é porque eu amo ela, eu tô apaixonada.
Ó, Rose, eu não... Ro- É a minha dele que falou que quer casar Rose, com não ele. põe mais lenha na fogueira, Rose. Aí o seu choque, você falou, meu Deus do céu! Você imagina Que porque esse ele menino ficou tá mais bravo falando? ainda, porque ele mexia com a amiguinha dele. Não é uma amiguinha qualquer, é a amiguinha dele. Né? Mas são sentimentos, e a gente precisa aprender, porque é natural para nós o que é esconder, não lidar. Né? É difícil lidar com sentimentos muito aflorados, né? E eles estão aí, a gente precisa aprender a pensar sobre isso. Muitos cristãos foram ensinados que raiva é pecado, e que para sermos como Jesus, tínhamos que obstruir qualquer sentimento de irritação, contrariedade, ressentimentos, ódios. Não é verdade? Não, a gente imagina Jesus sozinho. Paz e amor, irmãos. Espera aí, gente, esse mesmo Jesus, paz e amor, pegou uma corda, fez o chicote, desceu com o chicote no povo. O mesmo Jesus. Ah, pastor, ele fez isso? Fez. Foi lá e desceu chicotada para esvaziar o templo, lembra? Você acha que o povo não, que ficou olhando lá, você está mandando sair, você não, o que você está pensando que quer me tirar daqui? Ele deve ter dado chicotada no povo, nas coisas, nos bichos, derrubou tudo. Peraí, mas Jesus não era calminho? Jesus não era tranquilo? Jesus não era paz e amor? Era. Mas ele era gente, ele era um ser, e todo ser tem sentimentos. E nós somos ensinados a não pensar. Esses sentimentos são pecado ou não são pecado? Sim e não. O problema é o que eu vou fazer com esse sentimento. Posso continuar brigando com a Ângela, pastor? Não, o senhor tá Conversar mais exaltado hoje, mais, Manuel. você pode conversar mais empolgadamente, seu Manuel. Então, quando não processamos perante Deus exatamente os sentimentos que nos fazem humanos, como medo, tristeza ou raiva, esses mesmos sentimentos acabam saindo de outra forma. E as igrejas estão cheias de cristãos que não deixam escapar e que não tratam as suas emoções. Tem muita gente que vai engolindo. De repente, vocês lembram da história do cara que estava tendo um barulho no vizinho de baixo, já tinha conversado, já tinha avisado, já tinha pedido. Ele pegou a arma, desceu, matou o vizinho, voltou e se matou. Por quê? Porque certamente aquele cara devia ter tanta coisa guardada, que uma hora, quando o negócio estourou, aí perdeu o controle. E, infelizmente, nós estamos vendo muitas vezes a igreja, a religiosidade, dizendo para a gente, não pode, você é um menininho de Jesus. Menino de Jesus não fica irado. Menina de Jesus, não, você não pode ter esses sentimentos. Não é verdade, gente? Sou uma florzinha de Jesus. Já viu florzinha ficar brava? Já viu florzinha gritar? Mas nós somos gente. Então nós somos entendedores. Ô, pastor, florzinha tem espinho. Aí, Voltão, tem espinho. Né? Faz parte da natureza da flor ter espinho. Então, nós não podemos... Gente, eu não estou dizendo, pastor liberou geral agora, eu vou sentir o que eu quiser, vou falar o que eu quiser, vou xingar o que eu quiser, e vou olhar, vou mandar... Não, peraí, não é isso. É não camuflar, é não fingir que não sentiu aquilo. Eu tenho repetido uma frase do Augusto Cury que me marcou, que diz, nós não podemos dar aos nossos sentimentos um cartão de crédito ilimitado. Como se ele pudesse fazer o que ele quisesse. Não, eu tenho sentimento, ponto. O sentimento é a realidade? Talvez não, é só um sentimento. Eu tenho que parar e falar, tá bom, estou sentindo isso, beleza, vou, anoto, penso, senti isso, tá. Vou viver, não preciso ficar potencializando aqui. É fácil? Não, não é. Eu sei como que todos somos puros e santos e nunca brigaram com suas esposas, ou tiveram alguma indisposição com o esposo, né? Mas eu já tive, e quando eu tive, você fica lá remoendo, aí você deita na hora de dormir, mas eu devia ter dito aquilo, mas eu devia ter feito aquilo, eu devia ter não sei o que lá, e aí fica, e é difícil jogar esse negócio embora, né? Eu já tentei, assim, eu estava no meio, eu lembrei da música da Cassiana e eu comecei, então louve, tá chorando, louve, tentando fugir, porque eu não conseguia parar de pensar naquele negócio, né? Por quê? Porque a emoção estava querendo tomar uma medida muito além. Ela está lá, eu não posso fingir que eu não estou sentindo aquilo. Então, talvez eu precise parar e falar assim, tá bom, eu estou com raiva, se eu pudesse hoje, eu dava uma voadora ungida na minha mulher, né, para ela... Eu tenho que parar e pensar, é o que eu faria, mas não vou fazer. E aí, achar outras formas. E não fingir, jogar fora e não lutar com aquilo. Por quê? Olha só, o dedinho da mulher, não é possível sentir pesar e arrependimento
sem prestar atenção a sentimentos como medo, raiva ou tristeza. E eu não estou sensível aos sentimentos, eu não consigo ser convencido pelo Espírito. Fala, seu Manuel. Pastor, olhando para o meu caso, eu sou uma pessoa que a raiva vem, é fração de segundos. Quando eu vi, já fiz, e depois me arrependo. Né? Não que eu faça nada, meu problema é mais falar, e às vezes falo pesado. Né? Antigamente eu jogava as coisas, sabe? Chutava carrinho do meu filho no meio do caminho, chutava a porta. Hoje, pelo menos, isso eu não faço mais, graças a Deus, né? Então, pastor, aí que eu quero perguntar para o senhor. Esse tipo de raiva, como o senhor vê isso? Manuel, isso é uma coisa que precisa ser tratada, né? Precisa que o Espírito Santo trate isso. E aí o senhor tem que ir lá buscar socorro em Deus, que é o extravasar os sentimentos. O que nós estamos dizendo é que você não pode fingir que ele não está aí. O problema é o que você faz com ele. Por isso que a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Então, aí vem o fruto do Espírito, domínio próprio, mansidão. E aí é buscar, e aí, o que eu tenho compartilhado e aprendido, queridos? A gente tem que buscar em Deus, falar, Deus, o Senhor me fez esse perfil, a criação me fez desse jeito, eu preciso da sua ajuda. Eu tenho que intervir aqui, que eu não vá além. É nesse caminho que eu tenho trabalhado, pastor. Porque eu sei também que se você se ira e se uma outra pessoa não crente ou não cristão tiver uma situação dessa, não vai te achar você uma pessoa que realmente está tratando os assuntos conforme seria da vontade de Deus. Né? Então é isso que eu tenho trabalhado. Mas é uma coisa... E eu puxei do meu pai, eu sei que eu puxei o DNA do meu pai. Meu pai, quando eu tinha uns 14, 15 anos, trabalhava na mesma empresa que ele me jogou um martelo em cima de mim, se eu não parte, tinha acertado. Ele jogou para acertar mesmo, não jogou para fazer tipo, não. E é aqueles 5 minutos. Né? E aí, seu Manuel, quando a gente percebe isso, aí a gente vai, por exemplo, o senhor já sabe que isso pode acontecer. Aí nós vamos orar e buscar. E aí, olha só a importância do jejum. Jejum mexe nesse tipo de coisa. Quando você jejua, você está subjugando a sua carne, você está dizendo para o seu corpo, você vai ficar sem esse alimento, sem essa coisa, porque eu quero subjugar você, eu quero que você entenda que quem manda sou eu, não é você. Então você manda, né, na sua carne. Isso é um poder que há no jejum, que nós vamos usar. É um caminho forte para vencer essas coisas, seu Manuel, é jejum. É submeter a carne, dizer assim, não, você vai submeter. Quando o impulso vier, o Espírito Santo vai me falar, porque eu estou aqui fazendo a minha parte. Quem vai me convencer é o Espírito. Mas eu estou aqui fazendo a minha parte, subjugando o meu corpo, né, forçando a minha carne a entender quem é que tem que mandar. É Deus. Isso que eu estou jejuando, buscando, porque eu não quero, porque às vezes esses 5 minutos, Manuel, pode causar um estrago terrível. Sim. Eu já comentei que vocês tiveram um parente que, por causa de droga, quase matou a mãe. Aí a pessoa com faquinha de passar manteiga no pão furou a porta. Que a pessoa saiu, fechou a porta, e ela ficou tentando abrir a porta e com uma faquinha de pão, de passar manteiga. E aí essa pessoa falou assim, olha, Mauro, se eu tivesse pego a minha mãe, eu não ia nem saber, porque eu não me lembro do que aconteceu. Então é esse perigo desses 5 minutos, né? Que alguma coisa acontece. Aí o que tem que fazer? Subjugar, colocar diante de Deus e ficar atento, né? Tá disponível. Falar assim, ó, eu percebi que a minha paciência está subindo, vou tomar cuidado, né? Vou tentar achar outros caminhos aí. Então, vamos lá. Jó é um grande exemplo para nós, pois mesmo sua angústia tendo durado vários meses ou anos, a gente não sabe quanto tempo Jó ficou doente, mas a gente sabe que ele prestou atenção tanto em Deus quanto em si mesmo. E ele escolheu penetrar na confusão da sua noite escura da alma, em lugar de se medicar. Ele não fugiu. Talvez ele não tinha nem muitas opções de medicamento, mas ele podia ter bebido, a bebida era lá disponível. Ele podia ter usado algumas outras formas para fugir, e a Bíblia nos conta que ele permaneceu ali, naquela dor. Então, ele escolheu entender, estar ali e viver aquilo. Ele não tinha outra opção. Então, o testemunho de Jó nos impacta até hoje, porque ele perseverou. Então, o que a gente aprende com Jó? Aprender a esperar em Deus. E aí eu pus essa imagem, porque quando a gente fala em esperar em Deus, a gente pensa nisso aqui, vou esperar e vou morrer esperando. Não é verdade? Muita gente fala assim, vou morrer esperando, porque quando é que Deus vai fazer? Porque a gente sempre tem a sensação que Deus está atrasado.
a gente sempre tem a impressão de que Deus não vai fazer no tempo da gente. Só que a gente precisa aprender, e Jó aprendeu a esperar. Ele aprendeu a entender que Deus tinha o seu tempo, Deus tinha o momento certo. E quando a gente não consegue esperar, a gente faz o que não deve. Tem gente que casou e não era para ter casado. Ah, pastor, agora eu casei. Eu falo assim, já era. Casou, já era. Vai ter que aguentar. Ah, pastor, mas a pessoa é muito ruim. Azar o seu, não orou antes. Agora vai orar para Deus transformar você, transformar ele e vai perseverar. Eu entendo, né? E desafio dessa forma. Você casou, tá lá na Bíblia, que Deus uniu, o homem não. Prepare, não tá lá? A gente crê nesse princípio. Você foi lá na frente de Deus e falou assim, Deus, pode unir nós dois. Ele falou assim, tá bom, não era o melhor que eu tinha para você. Mas você quer, então vai ter que passar. Então esse é o desafio, nós vamos aprender a esperar e crer que Deus age e intervém para que haja transformação nas nossas vidas. Então, olha só, Abraão não soube esperar. E o que aconteceu? Gerou Ismael. A Isabel fez um comentário, pastor. Oi, Samuel. Oi, desculpa, seu. A Isabel fez um comentário. Ah, é? Deixa eu achar. A Isabel fez um comentário. Obrigado aí por avisar. Cadê? Temos que ter em nós os frutos do Espírito. Isso mesmo, Isabel. Obrigado. Né? Resposta para o seu Manuel. O fruto do Espírito. Nós precisamos buscar isso, né? E é através da intimidade. E aí, se eu sinto, eu vou buscar. Lembra? Eu não posso pedir para Deus uma coisa que eu não preciso. Se eu não reconheço que eu sinto, que eu tenho raiva, que eu tenho ódio, que às vezes eu não tenho autocontrole, então eu vou e busco em Deus. Deus, eu preciso de autocontrole, eu preciso de domínio próprio, eu preciso desse fruto do Espírito, esse aspecto do fruto se manifestando em mim. Obrigado, dona Isabel, pelo compartilhar aí. Quem quiser do Face, por favor, participe com a gente aí, comente. Valtão, obrigado por ficar de olho. Mas então, nós temos que ficar atento, porque tem muitos Ismaéis nascendo por aí. Tem muita coisa que é Ismael. Projetos, sociedades, compras, né? O seu Manuel sempre brinca comigo e fala, pastor, eu lembro do irmãozinho que foi lá e falou, Deus me abençoou e eu estou comprando um carro novo. E aí, 6 meses depois, a loja levou o carro embora, porque ele não pôde pagar. Falei, mesmo Deus que deu o carro... Então, assim, será que Deus realmente deu aquele carro? Será que era propósito de Deus comprar? Ou foi mais um Ismael para dar um jeitinho para resolver? Porque não conseguimos esperar. Então, queridos, precisamos lembrar, Salmo 37, versículo 7a, diz, quem lê para a gente aí, por favor? Descanse no Senhor e guarde por ele com paciência. Aguarde, né? Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. A mãozinha de novo da Catarina esperando. Né? Tem que esperar. Ainda que pareça que vai demorar, né? O livro de Abacuque, ele fala, ainda que pareça que vai demorar, não tarda. Deus vai vir no tempo certo. Então, nós vamos entender essa dimensão. Deus vai vir, Deus vai falar e Deus vai nos tratar. Em todo esse processo, queridos, nós estamos pensando, o autor fala sobre uma escala da humildade, né? São Bento, conhecidos, né, por muitos, não porque tem um mosteiro de São Bento, é mosteiro de São Bento, porque é em homenagem a São Bento, mas ele escreveu uma escala da humildade, uma escala de humildade, onde ele foi colocando pontos para que a gente pudesse se identificar. Então, se eu não sei quem eu sou, onde eu estou, eu não tenho como caminhar e crescer. Então, nós vamos ler cada um desses degraus da escada, e eu quero que você leia e fale assim, eu acho que eu estou por aqui. Não, eu acho que eu não estou por aqui. E olha e fala assim, eu estou por aqui, mas eu preciso ir crescendo, eu preciso desenvolver. Então, leia e tente se identificar. Aonde que você percebe que você está mais, que a sua vida está mais próxima. Primeiro degrau, temer a Deus e estar consciente da sua presença. Nós sempre esquecemos a presença de Deus, agindo como se ele não estivesse presente. Então, esse é o primeiro, onde a gente esquece que Deus existe. Eu até falo, mas não tenho consciência. Eu até digo que vou na igreja, que sou bonito, mas não dou um bom testemunho. Né? Eu tenho conversado com pessoas e quantas pessoas têm vivido e se frustrado com maus testemunhos. Né? Com gente, hoje conversava, eu me permita falar, né, Luiz, eles vivem nos apartamentos dos seminaristas, e eles veem coisas ali que não podia acontecer. Né? E eu ouço histórias antigas, eu lembro meu primo, ele quase foi pastor, e aí eu sei que ele fez uma brincadeira com outro seminarista, esse outro seminarista subiu, quando tocou a porta, quando abriu, deu um murrão bem no olho do meu primo.
E aí ele foi para a igreja com aquele olho roxo. Ele mereceu pelo que ele fez. Só que você pensa assim, peraí, quem tá pior? O que jogou, ele jogou uma bexiga de água no cara todo de paletó indo para a igreja. Agora, não sei se era bexiga de água, eu acho que eles costumavam fazer bexiga com xixi também. Então, se bobear, era com xixi. Aí um seminarista jogou xixi ou água no outro seminarista. Aí esse outro seminarista foi lá com todo amor cristão e deu um murro bem na cara dele. Então, aí você fala assim, peraí, né? Você não tem consciência de Deus? Você não tem temor? Então, eu digo que eu tenho, mas nem sempre eu tenho. Então, esse é o primeiro degrau. Imagina que nós vamos subir. O segundo degrau, fazer a vontade de Deus, não a sua ou a de outras pessoas. Reconhecemos que submeter nossa vontade à vontade de Deus para a nossa vida troca o centro de transformação espiritual. Então, eu tenho que entregar a minha vontade nas mãos de Deus. Eu tive uma visão esses dias, estava orando, e Deus me mostrou, e na minha mente, assim, eu entrei numa sala, como se tivessem os heróis da fé. Fotos dos heróis da fé. E do lado de cada herói tinha um item, e esse item de todos eles era o coração. Deus me mostrava assim, ele é um herói da fé porque ele me entregou o coração dele. Mas o coração, na minha mente, vê assim como o centro da vontade. Ele se tornou um herói da fé porque ele entregou o centro da vontade dele nas mãos de Deus. Foi uma experiência que eu tive com Deus. Mas eu creio que Deus quer falar com Deus precisa, nós vamos submeter a Deus o nosso coração, para que ele nos conduza, para que ele nos dirija. Então, fazer a vontade dele e não a nossa ou de todo mundo ao redor. Terceiro degrau, desejar se submeter às instruções de outras pessoas. Nós somos livres para abrir mão da nossa arrogância e pleno poder e estarmos abertos a aceitar a vontade de Deus como se viesse por meio de outros. E fazemos isso sem resmungar nem assumir um ar desafiador. Então, Deus pode nos instruir, e muitas vezes ele faz isso através de outras pessoas. E às vezes o que a gente faz? Não quer se submeter. O pastor falou um negócio, não vou ouvir. Por quê? Não, porque eu não quero ouvir. Peraí, será que não foi Deus falando? Eu comecei um aconselhamento essa semana de um casal, para casamento, um curso de noivo. E na hora que eu orei, o Espírito Santo me trouxe algo muito interessante. Ele falou assim, eu orei e falei assim, Senhor, que eles entendam que eu estou aqui sensível à sua voz para falar o que o Senhor quer falar com eles. Então, eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus para falar o que Deus quer falar, não o que eu quero falar. Então, talvez eu fale para aquele casal coisas que eu não falaria. Mas porque eu quero estar sensível à voz de Deus, eu vou falar. E eu espero que eles estejam disponíveis a ouvir a minha voz, entendendo e crendo ser Deus me conduzindo. E será que eu e você estamos disponíveis a ouvir as pessoas ao nosso redor? Seja o pastor, sejam outros líderes. Será que a gente está disponível, sensível à voz e entende que talvez seja a voz de Deus? Eu conheço um amigo, rapaz, Deus já estava falando com clareza para ele sair da igreja onde ele estava. E ele orou e falou assim, Deus, eu só vou sair quando a minha pastora mandar eu sair. Aí a pastora foi e leu um texto lá de Abraão. Deus mandou, sai da tua parentela, sai da tua família e vai. Aí ele falou assim, ela falou comigo, eu vou embora. Aí ela entendeu, e Deus já tinha dito, e entendeu que era para sair. Então Deus pode usar a vida de outras pessoas para falar com a gente, A gente só precisa estar disponível. Vamos lá. Quarto degrau, ser paciente em aceitar as dificuldades alheias. Relacionar-se, especialmente em comunidade, é algo cheio de percalços. Isso requer que demos aos outros a oportunidade de compreender as suas fraquezas do jeito deles, em seu próprio tempo. Então, nós vamos aprender esse crescimento, eu preciso olhar para as pessoas e reconhecer que todo mundo é falho. Eu conversava com o Dani Miguel a respeito daquela situação do menininho que falou escreveu a palavra feia, dizendo, filho, você pode fazer coisa errada, você vai querer perdão, não vai? Você vai querer misericórdia, então a gente tem que olhar para esse menino como alguém que está passando uma situação difícil e foi expressar lá no chat da classe uma palavra feia, mas a gente tem que olhar para ele como com misericórdia, acreditando que ele pode se arrepender. Então, aceitar e respeitar as limitações dos outros. E ter leveza com isso, tá bom, eu não tenho que esperar que todo mundo acerte. A vida é assim, gente. Eu não posso esperar que todo mundo vai acertar, porque não vai, porque eu também não vou. Isso tem que ser leve, isso não pode ser um peso. Nós temos que ir crescendo nessa escala, nesse grau de humildade. Ser radicalmente honesto sobre as falhas e fraquezas. Desistimos de fingir de ser algo que não somos. Admitimos nossas fraquezas e limitações a um amigo, cônjuge, progenitor, que é o pai, ou alguém que se importa com o nosso desenvolvimento, pai ou mãe. Então,
nós precisamos parar de fingir que nós somos algo que não somos. Gente, lembra? A primeira dimensão para eu receber o amor de Deus é precisar do amor de Deus. Se eu sou santo, lindo, perfeito, eu preciso do amor de Deus? Não. Mesmo. Eu me viro, eu me basto. Tá bom já, é o que eu tenho. Mas se eu sou pecador e reconheço isso, compartilho isso com outras pessoas, falo, né? Lembra a importância de falar. Se eu falo isso, isso vai abrindo o meu coração. E aí eu vou encontrando em Deus uma forma de crescer, porque eu abro o coração e eu falo sobre aquilo que eu sinto. Grau 6, estar profundamente consciente de ser o principal dos pecadores. Vemo-nos potencialmente mais fracos e mais pecadores do que qualquer um ao nosso redor. Somos o principal dos pecadores. E isso não é ódio a si mesmo, ou um convite à violência, mas significa nos tornar bons e gentios. Olha que interessante, São Bento está explicando isso. Né? Nós vamos olhar para a gente com imitação. Lembra que nós falamos numa das perguntas? Quando alguém olha para você e fala assim, fulano falou mal de mim. Aí você tem que olhar para ele e falar assim, e eu sou pior do que ele pensou. Nós temos coragem e reconhecemos isso? A gente já não sou tão ruim assim, não, vem falar mal de mim aqui. Não, eu sou ruim, eu sou pior do que pensa. Eu só não falo para os outros, para todo mundo. Mas eu sou. Eu vejo a maldade, eu vejo a raiva, eu vejo, às vezes, pensamentos que estão na minha cabeça, eu não devia pensar isso. Mas eu sou gente, eu penso. E eu tenho que ter essa minha autoimagem. Não do pior dos piores, no sentido de que não presta para nada, mas de que eu sou pecador e que em Deus a graça para mim. Em Deus a misericórdia. Em Deus a cuidado. E eu só desfruto da abundância de Deus quando eu reconheço isso. Grau 7. Desculpa eu falar rápido que eu queria, né, não ultrapassar nosso tempo muito hoje, que a gente tem uma reunião da liderança daqui a pouquinho. Escala da humildade, né? Degrau 7, falar menos. Falar com moderação. E se está próximo ao topo da escada, porque é visto como resultado de uma vida que busca a Deus e está cheia de sabedoria. São Bento diz assim, o sábio se conhece por suas poucas palavras. É eu, pastor. Eu. É o senhor, seu Manuel? É onde o senhor precisa chegar. É onde o senhor precisa chegar. Já escreve lá na parede essa frase. O sábio se conhece por suas poucas palavras. Pai, me ajuda a aprender a falar. Não quer dizer que brincar das coisas, mas é saber o que falar. Saber quando falar. Ter essa maturidade, né? Essa escala de humildade é um processo que a gente quer caminhar e crescer. E por último degrau, precisamos nos transformar através do amor de Deus. Aqui não há soberba, não há sarcasmo, não há desprezo, não existe áreas de importância. Somos capazes de aceitar os nossos limites e dos outros. Estamos plenamente conscientes de quão frágeis nós somos e não estamos sob ilusões. E estamos à vontade com nós mesmos e contentes em confiar na misericórdia de Deus. Tudo é um dom. Olha que interessante. Eu fico imaginando a gente conseguir chegar a esse nível de maturidade onde eu sei que eu sou pecador e eu sei, tá bom. Não tá bom no sentido assim de tipo azar dos outros, mas não tá bom no sentido assim, eu não vou me cobrar para ser alguém que eu não sou. Eu vou buscar diante de Deus com leveza. Espírito Santo, o senhor está fazendo sua obra aí, vai me convencendo. Acho que já comentei com vocês uma frase da pastora Joyce Meyer que me marcou de uma forma muito profunda. Ela conta que um dia ela estava orando e ela falou assim, Espírito Santo, eu cansei de procurar pecado na minha vida. Não vou mais procurar pecado na minha vida, isso é sua função. Então, se o senhor quer, o senhor me convence. Me convence, eu estou aqui à disposição, mas eu não vou ficar caçando, eu não vou viver em busca do pecado. O que eu estou fazendo errado. Não, eu vou viver, buscar, caminhar com o Senhor, servir ao Senhor e o Senhor me convença. Então, essa dimensão de reconhecer que eu sou limitado e que Deus vai falar. E de viver bem, estar à vontade com isso, estar à vontade que eu vou lidar com gente falha, vou lidar. Por quê? Porque eu vou lidar com gente igual eu. Se eu sou falho, por que o outro não pode ser falho? Então, essa leveza, essa é a maturidade onde Deus deseja nos levar quando nos deixamos passar por esse processo de entrar na dor, de adentrar a dor e ser tratado por Ele. Então, precisamos deixar que o sofrimento nos abençoe. E assim como fez Jó, após passar por todo esse processo, e a antiga vida de Jó foi transformada. E o Senhor lhe concedeu uma nova vida. E quando nós nos deixamos ter a alma ampliada para Deus, o Senhor, quando Jó se deixou ter a alma ampliada para Deus, o Senhor o abençoou com superabundância.
Diz o texto que ele teve muito mais. E a frase mais marcante de Jó, queridos, tá nesse texto aqui, em Jó 42:5, e que ele diz, quem lê para a gente, por favor? Eu te conheci só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Obrigado, Rose. Desculpa aí, irmão. Eu te conhecia só de ouvir. Tudo bem, Rose. Os olhos te veem. Então, como é que Jó encerra, né? Como é que a gente vê o finalzinho desse cuidado de Jó? Ele fala assim, Deus, eu tinha uma comunhão com o Senhor, mas era mais superficial. E porque eu passei pela dor, eu adentrei a dor, e eu me deixei passar e ser tratado nesse processo. Então, agora os meus olhos te veem. Eu tenho maturidade, eu tenho vida com o Senhor. Então, queridos, resumindo o nosso capítulo de hoje, nós vamos nos deixar passar pelas dores e pelas lutas, para que Deus possa nos tratar, para que Deus possa conduzir as nossas vidas e nos ajudar a viver e a vencer as dores e as lutas que estão aí ao nosso redor. Amém? Quem desejar, pode dar uma revisada aí nos capítulos, né, dar uma lida novamente, ver alguns detalhes. Invista nesse tempo, se você já está aqui, às vezes você põe ali, põe para tocar o áudio, vai fazendo alguma outra coisa, se lembre, né, de alguns princípios, se algo marcou você, ouve de novo, medite sobre isso, né, olha sobre os mecanismos de defesa, pare e pense, poxa, eu me vejo me defendendo muito nessa área aqui, isso é muito comum para mim. E aí vai abrindo o coração e não há ninguém melhor do que Deus para nos tratar. Eu falava com a policial hoje e eu lembrei de João 16:8, se eu não me engano. Deixa eu ver se é isso aqui para compartilhar com vocês, para a gente encerrar aqui. Evangelho de João, capítulo 16. Deixa eu ver se é o 8. Isso mesmo. Quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem nos convence é o Espírito Santo. Então, nos deixamos ser convencidos por ele. Busquemos a ele com esse propósito e essa disposição. Espírito Santo, trata meu coração, trata minha vida, me ajude a amadurecer, crescer e a viver essa espiritualidade saudável, essa vida com o Senhor de alegria, de leveza, de prazer, para que todos ao meu redor olhem para mim e falem assim, eu quero isso que você tem. Eu quero viver essa comunhão que você tem, eu quero viver essa paz, essa esperança. Você passa por dificuldades, mas você persevera, você vê a luta e a dor, mas você sofre isso, mas você vai diferente. Eu quero isso. Deus quer nos conduzir nessa direção, com sua graça e bondade. Amém? Amém. 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 Obrigado Amém. cada um que está participando aqui com a gente pelo Zoom. Obrigado vocês que estão aí no Facebook, né? Sejam bem-vindos. Nilza, que bom vê-la aqui com a gente. A dona Edith também. Fabiana, que bom tê-la aqui. E nós louvamos a Deus por esse tempo precioso. Nós vamos ter uma reunião da liderança agora, da clã. Quero até pedir que vocês possam estar em oração aí para que Deus nos conduza com sabedoria e graça, nesse compartilhar. Nós recebemos algumas orientações da região, né? Há uma flexibilização maior em relação aos nossos cultos, né? Diminuir um pouquinho o distanciamento, já quem é de risco é uma recomendação que não vá, não há mais uma proibição, mas uma recomendação de quem é de risco de não estar no culto. Então, nós vamos compartilhar um pouquinho sobre isso na liderança, como é que nós vamos conduzir o nosso próprio último culto, e eu vou mandar para a igreja toda aí, logo, um áudio depois, né, durante ou amanhã ou no sábado, sobre como vai ser os nossos cultos. Ok? Alguém poderia orar por nós aí para encerrar esse momento, por favor? Agradecendo, pedindo Deus que nos Agradecemos, meu Pai, pela oportunidade de estarmos juntos em reunião e estudo bíblico diante da Tua Palavra, Senhor. Realmente possa estar nos capacitando para entender, Senhor, qual a melhor forma de estar levando ao Teu Evangelho, qual a melhor forma de estar nos conduzindo e realmente, Senhor, ter um pouquinho de amor e compaixão pelo que Tu tem nos dado, ó Pai. Te damos graça por isso, Senhor. Te pedimos ainda, intercedemos pelos enfermos de Tua igreja. Tantos pedidos de orações têm chegado até a Tua casa, ó Pai. Possa estar abençoando e suprindo a necessidade de cada um, sendo os médicos dos médicos, ó Senhor, sendo consolador, ó Pai, confortador, ó Pai, as pessoas que estão perdendo seus entes queridos, Senhor. Coloca a Tua mão sobre cada uma dessas vidas. É isso que eu te peço e agradeço em Teu santo nome. Amém. Amém. Obrigado, Balcão. Obrigado, queridos, aí pela participação.
Que Deus continue nos guardando e conduzindo. E cada um que está aí, quem está na nossa liderança participando no Face aí, já entre aqui no Zoom, participe com a gente. Obrigado pela participação de cada um e que Deus continue nos abençoando. Domingo pela manhã estamos de volta aí no nosso estudo bíblico e à noite o nosso culto, né? Então, participem conosco aí que vai ser mais uma vez o tempo de bênção. Fiquem com Deus, uma boa noite a todos vocês, Deus abençoe e até a próxima nosso estudo na quinta-feira que vem. Estamos aí com a nossa aula número 8, são 10 aulas, tá? Então já estamos quase caminhando aí para o finalzinho do nosso estudo. Deus abençoe, fiquem todos com Deus, uma boa noite. Boa noite.